Nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura a plotagem e realiza a criação de um arquivo PDF da nossa prancha. Primeiramente, nós temos que configurar as opções de plotagem para que depois a gente faça a plotagem. Fazendo a configuração, a gente não vai perder todas as opções ativadas. Para isso, a gente vai aqui nesse A do AutoCAD, Print. Nós temos aqui Page Setup. Ou a gente pode clicar com o botão direito mouse sobre a guia do Layout e clicar em Page Setup Manager. Clique com o botão direito do mouse aqui, Page Setup Manager. Aqui nós temos as guias dos layouts que a gente pode modificar para fazer a configuração de plotagem ou até mesmo criar um Page Setup Manager novo. Eu vou clicar aqui em Projeto, vou clicar em Modify. Nesta parte a gente define o tipo de impressora ou plotter. Então, se você tem plotter, deve estar cadastrado aqui. Se você tem criador de PDF, como eu tenho aqui, também a gente pode utilizar. Se eu não me engano, desde a versão do AutoCAD 2009, a Autodesk já forneceu um plotter chamado DWG to PDF. Ou seja, ele cria arquivo de plotagem na extensão PDF. Eu vou selecionar essa opção. Nesta parte do Paper Size, nós definimos o tipo de folha que nós vamos imprimir. Bem, eu não sei qual é o tipo de folha que a gente tem lá. Então, eu vou dar um OK, vou dar um Close e vou tirar uma distância. Vou digitar DI, vou dar Enter, vou pegar dessa diagonal até a outra diagonal. Ó, 841 por 594, o tamanho de uma A1. Vou clicar aqui de novo com o botão direito mouse, Page Setup Manager. Eu estava alterando a guia projeto, vou clicar em Modify. Ó, as configurações que eu já tinha adotado ele manteve. Vou selecionar uma folha aqui do tamanho A1, no caso aqui 841 por 594. Nesta parte a gente define a área de plotagem. Em What to Plot eu vou selecionar o Window, que através de uma janela eu defino a área que eu vou fazer a impressão, a área de impressão que eu quero selecionar, que no caso é toda a folha. Nesta parte inferior eu defino se ele vai estar centralizado na folha, se essa plotagem vai estar centralizada na folha. E nessa parte aqui eu defino a escala da plotagem. Eu tenho que definir que ele vai sair numa escala 1 para 1. Para isso eu vou colocar 1 aqui. Veja que ele ficou com uma marcação vermelha. Isso quer dizer que ele está extrapolando um pouco o limite da minha folha. A área que eu selecionei para a plotagem extrapolou um pouco esse 1,41 por 594. Se eu clicar em Preview, veja que ele recortou parte da folha, o que está errado. Vou clicar com o botão direito, vou clicar em Exit e vou cadastrar uma folha um pouquinho maior. Para isso eu vou em Properties, Custom Paper Size, ADD. Vou clicar aqui em Start from Scratch e o tamanho da folha eu vou colocar aqui, ó, 845 por 599. Vou avançar. Aqui as margens eu vou colocar o valor de 0 em todas. Vou avançar de novo. E essa aqui é a folha que ele me criou. Eu posso até colocar um nome qualquer. Eu posso colocar A1 alterado, para poder me identificar depois o tamanho da folha. Clico em avançar e concluir. Vou dar um OK e vou selecionar minha folha. Provavelmente ela deve estar aqui no início, ó. A1 alterado. Veja que agora ele retirou aquela borda vermelha porque a minha área de plotagem não está extrapolando essa folha. Nessa parte eu defino a configuração das penas. O Active 3D ele já me fornece uma configuração de penas chamada 6 espessuras com preto, .ctb. Se você tem a sua própria configuração de penas, basta selecionar. E vou clicar em Preview. Veja que ele vai me gerar a impressão da tela como um print, né? Um preview. Aqui eu alterei as cores da impressão e tudo mais. Você pode ver a configuração da espessura das penas, isso fica a critério de cada um. Clique com o botão direito mouse, Exit. E vou dar um OK.
Vou dar um close. Veja que ele já inseriu aquele fundo branco nessa área da minha prancha. E agora eu tenho que plotar. Para isso basta clicar aqui com o botão direito do mouse, plot. Olha, veja que ele manteve todas as configurações que eu anteriormente tinha adaptado. Clico em Preview para dar mais uma última analisada. Confiro, vejo se está ok. Clico com o botão direito do mouse, plot. Ele vai gerar um arquivo de plotagem, um arquivo PDF. Depois basta selecionar uma pasta. Eu vou colocar aqui o nome do arquivo teste plotagem PDF. Vou clicar em salvar. E ele vai me gerar o arquivo PDF com um preview na minha tela. E a partir daí eu consigo analisar e ver se essa configuração de penas que eu adotei e as cores estão todas corretas. E com base nisso aqui eu mando para a plotadora ou mando para o plotter que eu tenho. O interessante que é que com esse arquivo PDF eu evito fazer com que a pessoa que está plotando faça alguma alteração na minha configuração de penas ou até mesmo nas linhas de projeção ou algo que faça desconfigurar a representação gráfica do meu desenho. Se você tem um plotter, basta abrir o arquivo de plotagem, esse arquivo PDF que eu tenho na minha área de trabalho, vir aqui em imprimir, seleciona o plotter e depois ele vai imprimir como se fosse qualquer outro documento.